Agora eu vou falar sobre profecia. A profecia, irmãos, é uma coisa muito antiga, desde a criação. Vai saber que Adão profetizou, o primeiro homem feito de barro, o segundo constituído como o próprio Criador, que desceu e se manifestou entre nós, o homem celestial, o primeiro terreno, o vaso de barro feito à imagem do Criador, a imagem e semelhança. Passai a imagem, a nossa imagem e semelhança. Se diz de OVNI que pode ter sido que quem fez em vez do Criador. Tinha muito livro místico que falava. Tem um que diz o nome Eram Deuses Astronautas. Uma pergunta. Mas se eram OVNIs, irmãos, que podem ter visitado a Terra, então são manifestações angélicas. Talvez, quem sabe. Mesmo que exista OVNI e ET, esse tipo de coisa, que diz a profecia de Ezequiel, diz que tem roda, são seres viventes. De qualquer forma, existe um só Criador, um só Deus, irmão. Então ele fez eles também. E se existe OVNI, quem sabe não seja anjos. Anjos que, se não são, de qualquer forma foi Deus que criou tudo, né? Se existe outra vida em outro lugar. Mas existe uma teoria assim, caótica, que se diz que o OVNI quando aparece, é uma roupa angélica que o Criador fez para se revestir. Às vezes algum é anjo caído, desviado da criação. Mas, de qualquer forma, Deus foi o Senhor que criou todas as coisas. Não compete a gente entender tudo isso. E a profecia, já desde o começo, quando diz haja luz, o Espírito Santo estava na face das águas. Esse haja luz é uma forma de profetizar as coisas. O sistema de profecia é muito antigo, já antes de parecer cristão. Já Zeus é no panteão pagão hoje grego. Ele veio tomar a forma, veio ser tomado lugar pelo Senhor. Que antes, na era grega, Zeus era que tinha o espaço nos céus. E hoje no espaço nos céus é o Senhor que tem. Onde a gente tem a profecia pelos profetas cristãos, judeus, antes da manifestação de Cristo. Todos eles antes profetizaram a respeito do Cristo. E essa profecia, ela é um cumprimento diante de uma premonição, uma munição de sentido, um orgasmo potencial profético, para se entender o que vai acontecer ao Criador. Não por adivinhação. Diz que certo profeta na Bíblia foi tentar adivinhar o que o Senhor ia fazer. Mas adivinhou e pode ter acertado. Pode ter acertou. Mas ele adivinhou, assim, julgou, vai acontecer tal. Eu acho que é diferente. Foi lá e Deus cumpriu aquilo que o profeta adivinhou. Diz também na Bíblia o vidente. O vidente Samuel, tem versão que fala, tem visões. O profeta Samuel era juiz e sacerdote, além de profeta. Ele tinha visões, então ele tinha o jeito de vidente, não para servir a feitiçaria, que tinha uma feiticeira que estava numa caverna lá, e às vezes tem versão que fala que ela é vidente, só que ela é vidente para o mal, para adivinhar as coisas antes de acontecer, e não que o Senhor predestinou pela vontade dele, segundo a sua vontade e seu estatuto, que a palavra dele é a lei é a minha palavra. E onde a profecia ela interpreta como o servo do Senhor a revelação do Senhor. Então, a respeito de profecia, depois o oráculo antigo grego, o oráculo de Delfos, Pérgamo, tinha, na historiografia grega tem muito essa história do oráculo. Tem muita fábula, fantasia. Na Bíblia tem versão que fala do unicórnio. Vai saber a criação, que Deus fez todas as coisas. A cultura grega fala do unicórnio, do Pégasus. E são aspectos da criação. Confere a Deus, irmãos, tudo, a criação. Mas a respeito do profeta, o profeta, ele interpreta como oráculo. Tem versões da Bíblia que falam em oráculo em vez de profecia. O julgamento, condenação. São aspectos, espécie de predominação do Senhor em usar o seu instrumento, o seu vaso de barro. Depois que Jesus veio, o vaso perfeito depois de Adão, ele foi o profeta, ele proferiu todas as coisas. Já Moisés não se viu um profeta tal como Moisés no Antigo Testamento, na época dele, ao menos. Mas o Senhor falava que
não iria encontrar um profeta tal como Moisés, que ele falava face a face, mas na época dele. Então, se for para as outras, também no aspecto que Moisés era. E Jesus veio cumprir todos os profetas, e todos eles falaram dele. Inclusive Miqueias, no capítulo 5, que ele nasceria em Belém, certinho. E Isaías 53, o verso 5, que ele ia sofrer muito, já o preparo do caminho do Senhor. O 54 e 17 diz que nenhuma ferramenta vai prosperar contra nós, porque nós somos cegos diante do juízo do Senhor. Então o Senhor Jesus, através dele, nós somos cegos e temos o juízo do Senhor. Eu tenho esse cano aqui, ó, Jesus. Tá vendo? Uma ilustração de missão, para explicar. Outro lado, oráculo. Então Jesus, ele se fez o oráculo. Ó. Imitando tipo um chofar, que é uma anunciação de uma profecia, um profeta hebreu judaico, para onde vai ter depois uma guerra diante do povo de Israel. Eu vou me estender pouco, tem um livro aqui chamado O Profeta, de Khalil Gibran, que se interpreta como uma sabedoria milenar do Oriente. É um livro secular, é bom para entender a ideia profética das coisas. Vou deixar só por isso mesmo. Muito obrigado.